Fala, gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do Mathematiquês Descomplicado, seu canal de matemática aqui no YouTube. Eu sou o Diógenes, seu professor, e hoje a gente vai ver uma introdução sobre teoria dos conjuntos. Hoje a gente vai ver o que é um conjunto e o que é o elemento de um conjunto, e a relação entre o conjunto e o elemento. Um conjunto é uma coleção ou um grupo de objetos que possuem uma característica em comum. Já o elemento é um indivíduo que faz parte de um conjunto. Um exemplo de conjunto é o conjunto das vogais do alfabeto: A, E, I, O, U. Qual é a característica em comum dessas letrinhas? Ser uma vogal do alfabeto, ou seja, esses elementos fazem parte do conjunto das vogais do alfabeto. Um time de futebol, como é o caso da seleção brasileira, também é um conjunto. E qual é a característica em comum desses jogadores? Fazer parte da seleção brasileira. Enfim, e qual a relação que a gente pode estabelecer entre um conjunto e o elemento? A gente pode estabelecer a relação de pertinência, ou seja, é simplesmente saber se um elemento pertence ou não a um conjunto. Exemplos. A letra A pertence ao conjunto das vogais, que a gente acabou de ver. A letra A é um elemento do conjunto das vogais. O número 3 não pertence ao conjunto dos números pares, porque 3 é ímpar, né? Então 3 não pertence ao conjunto dos números pares. Antes, vamos ali no quadro para eu exemplificar para vocês. Enfim, olha, de quebra aqui, eu já vou colocar uma das formas que a gente tem de representar um conjunto. Vamos representar o conjunto das vogais. Vamos chamar ele de V. Aí a gente coloca o igual, abre uma chave e a gente faz a lista de todos os elementos desse conjunto. Ou seja, A, E, I, O, U. Esse é o conjunto das vogais. E a gente viu lá que a letra A pertence ao conjunto das vogais. A letra A pertence a V. Ou seja, a letra A é um elemento do conjunto das vogais. Agora vamos colocar o conjunto dos números pares. Vamos chamar ele de P. P de pares. Igual. E aí a gente vai fazer a mesma listinha. Vamos começar do... Vamos considerar que 0 é par. 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Como o conjunto dos números pares tem infinitos elementos, a gente nunca vai conseguir colocar todos, né? Então a gente coloca a reticência para dizer que tem mais gente aqui. A gente viu que o 3. 3 pertence a esse conjunto? Não. 3 é ímpar. 3 não pertence a P. Ou seja, 3 não é um elemento que pertence ao conjunto dos números pares, porque 3 é ímpar. Muito bem. A gente escreveu pertence, não pertence, tudo isso em português. Só que a gente não vai ficar escrevendo em português a vida toda. A gente não vai ficar colocando a palavra pertence, a palavra não pertence. A gente não vai ficar escrevendo isso. Então, como seria em matematiquês? Como que a gente vai traduzir A pertence a V
em linguagem matemática? A gente vai utilizar símbolos. A gente vai colocar A. O símbolozinho que a gente usa como a palavra pertence é esse tipo um Ezinho. Na verdade, não é uma letra E. Parece uma letra E, mas não é. A pertence a V. Simplesmente, o que está escrito aqui em português, A pertence a V, está escrito aqui no matematiquês, em linguagem matemática. A pertence a V. A mesma coisa aqui, ó. 3 não pertence a P. Como que a gente vai negar? Se aquele ali, se o Ezinho, ele fala que pertence, como é que a gente vai negar? Simplesmente a gente vai cortar. Ou seja, esse Ezinho cortado quer dizer não pertence. Então, 3 não pertence a P, que é o conjunto dos pares ali. Entendeu? Pertence, em português, a gente vai traduzir para matematiquês como a letrinha E inteirinha assim. Não é uma letra E, repetindo que não é uma letra E, é um símbolo que se assemelha à letra E, mas não, na verdade não é a letra E, porque eu agora não me recordo o nome do símbolo. E não pertence, a gente vai trazer para o matematiquês como o símbolozinho, só que a gente vai cortar ele. Para negar, a gente corta. Voltando lá, a gente teria o símbolozinho para falar que A pertence ao conjunto das vogais, como a gente acabou de ver lá no quadro, né? Aquela letrinha, aquele símbolo que se assemelha à letra E. E 3 não pertence aos pares, a gente ia colocar ele cortado. E por isso, por hoje é só, pessoal, de conteúdo é só até aqui por enquanto. Na próxima aula a gente vai aprofundar mais. Eu vou pedir que vocês curtam o vídeo, comentem. Também, se tiverem dúvida, pode colocar nos comentários, que eu vou tentar responder. E que compartilhem também o vídeo com outras pessoas, que talvez ainda tenham dúvida nesse conteúdo. Aí vocês compartilham com elas. Vou deixar também meu Instagram, para que vocês possam me seguir lá e até mandar pergunta também, se vocês acharem necessário. E para quem é de poções, quem for aqui de poções e quiser combinar também aulas de reforço de maneira presencial, podem também me procurar por lá. Eu vou deixar também o Pix aqui, para caso você, se você desejar, né, contribuir com o canal, essa sua contribuição vai servir como um estímulo, né, para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês, gravar mais vídeos para vocês. É uma contribuição de R$2, é um valor fixo, não é nada mais nem nada menos que R$2. Aí, se você desejar contribuir com o canal, é como eu lhe disse, vai servir como um estímulo para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês e também melhorias, né? Possíveis melhorias futuras para o canal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.